Colegas, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, eu queria, presidente, anteriormente, destacar a importância dessa matéria e quero saudar Vossa Excelência, primeiro por ter percebido já em tempo o quanto era fundamental nós resolvermos, sob vossa liderança no Congresso Nacional, os entraves para a imunização de todos os brasileiros. Eu tenho convicção, presidente, que não existe tema mais importante no planeta e para nós em especial, nesse instante, quanto este. Então, agradeço a honra de me designar relator da matéria de autoria de Vossa Excelência, que é o projeto de lei 534 de 2021. É importante, na preliminar, destacar alguns aspectos sobre esse projeto, que constará no nosso relatório e na análise. Primeiro, a excepcionalidade da medida, fruto, presidente, da discussão que Vossa Excelência presidiu com os agentes do governo, com este senador, com o Ministério da Saúde, com a Advocacia Geral da União. A ideia era apresentarmos um projeto simples, objetivo, que resolva, que dê segurança jurídica para que imunizantes que hoje não estão sendo utilizados no Brasil possam, a partir da segurança jurídica que essa, se Deus quiser, futura lei vai dar, possa ser utilizado. A urgência desse projeto, e muito bem Vossa Excelência colocou, nós preparamos esse projeto em uma discussão nas últimas 48 horas, e Vossa Excelência colocou no devido momento para votarmos no dia de hoje. A urgência desse projeto se justifica porque estamos, senador Eduardo Braga, em números de hoje, com mais de 248 mil compatriotas nossos que perderam a vida. Eu me refiro ao senhor, senador Eduardo, porque, com certeza, de todo o Estado da Federação, nenhum outro tem padecido tanto a crueldade do vírus quanto o vosso Estado do Amazonas. E eu queria agradecer vossas contribuições para a construção dessa matéria. Segundo dados das equipes técnicas do Ministério da Saúde, divulgadas no dia de hoje, se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje, é a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. É um drama que atinge cada uma das famílias brasileiras nesse instante. Por isso, a emergência dessa matéria. Votamos hoje e eu rogo, presidente, e eu sei que Vossa Excelência está dialogando, a Câmara dos Deputados, para que vote também urgentemente essa matéria e mande para a sanção do senhor presidente da República. Por fim, é importante destacar, hoje no mundo nós só temos, em utilização, em números de hoje, num planeta, nós só temos 6 imunizantes. Existem outros 129 sob análise, mas hoje só temos 6 imunizantes. Por isso a emergência desse tema. São esses imunizantes, a Coronavac e a AstraZeneca, que estão sendo utilizados no Brasil, a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, distribuído no Brasil pelo Instituto Butantan, a AstraZeneca, desenvolvido pela Universidade de Oxford e da própria farmacêutica AstraZeneca e distribuído no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz. Os demais imunizantes, além desses imunizantes, temos a vacina Sputnik, desenvolvido pela farmacêutica russa Gamaleya, e além desses, nós temos a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, pela Moderna, e a vacina que está em fase de desenvolvimento, e a vacina Janssen, desenvolvida pelo laboratório Johnson, pela farmacêutica Johnson & Johnson
e que ainda não está sendo utilizada, porque está na terceira fase de testes e deve, nos próximos dias, ter o autorizo do FDA americano. Portanto, numa rápida conta dá para perceber que dos 6 imunizantes só temos 2 no Brasil, e dos outros 5 que podem ser utilizados, 3 apresentam para o Estado brasileiro as exigências que serão resolvidas por esse projeto. Daí a excepcionalidade e urgência dessa matéria. Passando então rapidamente ao relatório e voto, senhor presidente. Submete-se essa oportunidade ao crivo do plenário do Senado Federal, projeto de lei 534, de autoria de sua excelência, o senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e comercialização de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Composto de 4 artigos, o projeto pretende, em essência, dispor sobre a responsabilidade civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, durante a emergência em saúde pública de importância nacional, em relação aos efeitos adversos decorrentes da resposta imune e em decorrência da aquisição ou fornecimento de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, contra a pandemia provocada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da doença infecciosa Covid-19, além de permitir que pessoas jurídicas de direito privado adquiram diretamente vacinas contra a Covid-19. Segundo o artigo 1º do projeto, enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios ficam autorizados a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado em relação a eventos adversos pós-vacinação, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. O parágrafo único deste artigo estabelece que a União e os referidos entes subnacionais poderão constituir garantias ou contratar seguro privado para a cobertura dos riscos de que trata o caput. O artigo 2º do projeto permite que as pessoas jurídicas de direito privado adquiram diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde, a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, a fim de ser utilizado no âmbito do PNI. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 2º do projeto estabelece que, após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. O artigo 3º do projeto autoriza o Poder Executivo Federal a instituir procedimentos administrativos próprios para avaliação de demandas relacionadas a eventos adversos pós-vacinação. A cláusula de vigência prevista no artigo 4º do projeto estabelece que a lei decorrente da eventual aprovação da matéria entre em vigor na data de sua publicação. Seu parágrafo único estabelece que os efeitos da lei retroagem à data de declaração de emergência de saúde pública a que se refere o artigo 1º. Em texto apresentado à guisa de justificação, o proponente argumenta que a pandemia por Covid-19 apenas será debelada por meio da intensificação das campanhas de vacinação. Assim, para aumentar o acesso do país às vacinas, foi preciso apresentar esse projeto para conferir maior flexibilidade e segurança jurídica aos contratos a serem celebrados para aquisição dos imunobiológicos por meio da autorização ao ente público de assumir as responsabilidades de eventuais efeitos adversos das vacinas, condição atualmente imposta pelos fabricantes de alguns imunizantes. Assina em acréscimo que, como outra medida para aumentar a oferta de doses de vacinas, o projeto prevê a autorização para aquisição direta desses produtos pelos entes subnacionais, assim como por empresas privadas. O projeto sob análise será apreciado no plenário. Em substituição às comissões, as emendas apresentadas serão examinadas a seguir. O PL número 534/2021 será apreciado pelo plenário nos termos do ato da comissão diretora número 7. Feita essa observação, no que concerne à constitucionalidade formal e material, nada há a opor à proposição examinada, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil e normas gerais de licitação e contratação. Os critérios de constitucionalidade foram cumpridos.
No que concerne à juridicidade, nenhum reparo se revela necessário, porquanto o meio eleito para alcance dos objetivos é o adequado. A disposição vertida inova o ordenamento civil codificado. O projeto tampouco apresenta vício de regimentalidade. No que tange ao mérito, não custa lembrar que o país atualmente contabiliza mais de 10 milhões de casos documentados de Covid-19, sendo que o número de óbitos causados pela doença aproxima-se dramaticamente de 250 mil. Evidentemente, trata-se de uma situação muito grave, considerando que o país tem registrado aumento excessivo do número de novos casos, cuja consequência mais visível é a lotação das enfermarias e das unidades de terapia intensiva em praticamente todas as localidades do país. Com base nos conhecimentos médicos até então confirmados pelos estudos clínicos, não há medicamento capaz de prevenir doença ou de torná-la mais benigna. Até recentemente, as medidas comprovadamente capazes de conter a pandemia eram, grosso modo, distanciamento social, quarentena para casos suspeitos, isolamento dos casos confirmados e uso de álcool 70% para a limpeza das mãos. Isso mudou radicalmente com a aprovação das vacinas contra a Covid-19, que com seu advento tornou-se a ferramenta mais efetiva no controle da pandemia. Ou seja, no Brasil e no mundo, os imunizantes deram esperança à população no que tange a sua efetiva proteção contra uma doença potencialmente fatal, bem como criaram perspectivas concretas de reabertura da economia. Todavia, a demanda mundial pelos imunizantes tem provocado grandes dificuldades no processo de aquisição de vacinas, tanto no Brasil como em praticamente todos os países do mundo. Sabe-se que em Israel, o Reino Unido, tem apresentado os melhores resultados no que se refere à abrangência populacional de suas campanhas de vacinação. Contudo, segundo o site Our World in Data, mesmo países desenvolvidos estão com dificuldades de acesso às vacinas. Com efeito, dados apurados até 21 de fevereiro deste ano evidenciam que países como França, Alemanha, Itália, Espanha, Noruega e Dinamarca forneceram uma dose de vacina a menos de 5% da sua população. Situação semelhante à do Brasil, em que apenas 2,8% da população, a números de hoje, recebeu ao menos uma dose. Isso evidencia a dimensão do problema, tornando-se urgente a implementação de medidas para aumentar o acesso do país às vacinas. Nesse aspecto, queremos reconhecer o notável trabalho da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan no desenvolvimento e na produção de vacinas no Brasil. Todavia, avaliamos que a gravidade da pandemia que enfrentamos e a dificuldade de se obter vacinas não permitem que o país conte apenas com 2 fornecedores. Nesse sentido, o projeto sob análise tem o mérito de pretender ampliar as possibilidades de aquisição de vacinas no Brasil. Para isso, prevê autorização ao ente público de assumir a responsabilidade de eventuais efeitos adversos das vacinas, valendo-se do argumento que se trata de uma condição contratual atualmente imposta pelos produtores de alguns tipos de imunizantes. De fato, isso tem ocorrido e essa condição dos fabricantes foi acatada por alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o secretário do Department of Health and Human Services emitiu declaração que confere imunidade contra ações de responsabilização de atividades relacionadas ao enfrentamento à Covid-19, o que inclui processos judiciais contra os fabricantes de vacinas em decorrência de efeitos adversos dos imunizantes. Nesse caso, evocou-se o Deep Public Health and Emergency Preparedness Act, diploma de 2005, que confere à Autoridade Americana de Saúde a prerrogativa de emitir uma declaração que dê imunidade de responsabilidade a profissionais e empresas contra qualquer reclamação decorrente de danos à saúde causadas pelas suas ações e serviços. O Reino Unido, por sua vez, o diploma intitulado Human Medicine Regulations, de 2012, foi atualizado em 2020, especificamente para facilitar a implantação de campanha de vacinação contra a Covid-19 naquele país. Entre as alterações empreendidas, destaca-se a concessão de imunidade dos fabricantes e distribuidores de vacinas a ações de responsabilidade civil por danos resultantes da aplicação das vacinas contra a Covid-19. Portanto, a esse respeito, julgamos que o projeto em comento está em sintonia com a atualização do arcabouço normativo de países desenvolvidos, no que tange às ações de enfrentamento ao novo coronavírus.
O projeto ainda prevê medidas que acreditamos serem necessárias para ampliar ainda mais o acesso do país às vacinas. É o caso da autorização para que as pessoas jurídicas de direito privado adquiram diretamente vacinas contra a Covid-19 e as doem ao SUS. Trata-se de medida salutar, pois prevê o estímulo à participação da sociedade civil no enfrentamento da atual pandemia. Todavia, a nosso ver, a previsão de utilização da totalidade das vacinas adquiridas após atendimento do grupo prioritário precisa ser ajustada. Somos da opinião que o PNI precisará de auxílio por um período bastante prolongado. Desse modo, sugerimos que após a imunização da parcela prioritária da população, as entidades privadas devem continuar auxiliando o SUS por meio da doação de 50% das vacinas adquiridas e do fornecimento gratuito das demais doses diretamente à população. Passando então à análise das emendas. Emenda número 1 do senador Oriovisto Guimarães altera a Lei 6.360, de 23 de setembro de 76, para permitir que serviços de saúde privados adquiram, comercializem, distribuam e administrem vacinas contra a Covid-19 sem registro, desde que os fabricantes ou importadores tenham recebido autorização temporária de uso emergencial desses produtos. Embora nobilíssima iniciativa do eminente senador, não acatamos essa emenda, pois se trata de assunto atinente ao controle sanitário. Portanto, estranho, não dizendo respeito ao tema de imunizantes contra a Covid-19 e pela excepcionalidade que estamos tratando aqui em relação a essa matéria. A emenda número 2, também de Sua Excelência, senador Oriovisto Guimarães, acrescenta dispositivo ao projeto sob exame para autorizar que os entes subnacionais adquiram vacinas contra a Covid-19, sendo que, em contrapartida, deixariam de receber da União a mesma quantidade de doses de vacinas adquiridas diretamente. Concordamos parcialmente com a iniciativa, pois julgamos que, ao deixar de receber o número de doses adquiridas diretamente, desincentiva o ente subnacional a buscar, por sua conta, fornecedores de vacinas. Isso praticamente torna sem efeito a medida prevista no caput da emenda. Então, a emenda número 2 do senador Oriovisto, nós acatamos ao texto. A emenda número 3 do senador Álvaro Dias busca incluir, onde couber no projeto, dispositivo para, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas celebrado, autorizar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, em adição à assunção de riscos, renunciem ao direito de regresso relativo à responsabilidade civil, por efeito, em decorrência de efeitos adversos da vacinação. Embora seja visível a preocupação do eminente senador em facilitar a aquisição de vacinas, consideramos suficiente a expressão assumir os riscos. E quero aqui destacar que esses termos, os termos que constam no projeto, foi inclusive objeto de diálogo do senador Rodrigo Pacheco, autor da matéria, nós com os dirigentes das duas farmacêuticas Pfizer e Janssen. A emenda número 4 da senadora Soraya Tronic acrescenta 3 parágrafos ao artigo 2º do projeto para prever que pessoas jurídicas de direito privado possam deduzir do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda 30% das despesas comprovadamente realizadas com o processo de vacinação de seus próprios trabalhadores. Embora seja louvável a iniciativa, foge do escopo do projeto e não veio acompanhado das avaliações de impacto financeiro, tema que essa matéria não quer adentrar, não quer avançar. Por isso, não acatamos. Emenda número 5, de Sua Excelência, senador Álvaro Dias, busca excluir dispositivo no projeto a fim de tratar do foro para julgamento das questões relativas aos contratos celebrados para aquisição de vacinas contra a Covid-19, que poderá ser estabelecida pelo próprio instrumento de aquisição, Apesar das preocupações do ilustre autor da emenda, acreditamos que não é preciso se preocupar com o foro onde será proposta a demanda contra o fornecedor da vacina, uma vez que é aplicável aos contratos dessa natureza as disposições do Código de Processo Civil e da Lei de Normas de Direito Brasileiro.
Por conta disso, não acatamos. A emenda número 6, do senador Exalci Lucas, acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 2º do projeto, para determinar que as vacinas poderão ser aplicadas em qualquer estabelecimento de saúde com sala de injetáveis, desde que se tenham condições de segurança para pacientes e profissionais de saúde. Isso é tão importante que, de certo modo, já está previsto no texto original do projeto, segundo o qual, no que tange à utilização das vacinas, as pessoas jurídicas deverão atender os requisitos legais e sanitários pertinentes. Desse modo, acatamos a emenda de Sua Excelência, o senador Exalci Lucas. A emenda número 7, a senadora Rose de Freitas, sugere autorizar os entes privados a adquirir vacinas sem registro na Anvisa, desde que tenham sido registradas por agências de vigilância sanitária de outros países. O tema é relevante e, de certa forma, complementa a ideia prevista na emenda número 2, que prevê a aquisição de vacinas pelos entes subnacionais. Diante disso, acolhemos esta emenda parcialmente. A emenda número 8, senador Humberto Costa, altera o parágrafo único do artigo 2º para prever que, após atingir 70% de cobertura vacinal contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Conforme argumentamos previamente nesse relatório, julgamos que devemos nos ater, na medida do possível, ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que ele, de maneira técnica, contempla os grupos prioritários. Além disso, como suprimimos a possibilidade da comercialização, entendemos que desta forma, atendemos a preocupação do ilustre senador Humberto Costa. Do senador Rodrigo Cunha, a emenda número 9, acrescenta dispositivos que dispõem que os entes subnacionais podem adotar as medidas necessárias com vistas à imunização de suas respectivas populações. Emenda esta, como já destaquei, está acatada no projeto. A emenda número 10, do eminente senador Fabiano Contarato, companheiro do meu partido, altera o artigo 2º para determinar que as pessoas jurídicas de direito privado deverão fornecer ao Ministério da Saúde as informações relativas à aquisição. Por sua vez, o Ministério da Saúde utilizará essas informações para atualizar os painéis de informação sobre a aquisição e aplicação de vacinas contra a Covid-19. Concordamos com a iniciativa do colega Fabiano Contarato e acatamos essa emenda. A emenda número 11 do senador Fabiano Contarato expõe que, após o término da imunização dos grupos prioritários, as pessoas jurídicas de direito privado poderão comercializar as vacinas, desde que não haja escassez desse produto. A esse respeito, conforme mencionado, e acreditando que já contemplamos a preocupação do ilustre senador, não abrindo a margem para a comercialização, não acatamos esta emenda. A emenda número 12, também do senador Fabiano Contarato, determina que, após o término da imunização dos grupos prioritários, as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização, desde que pelo menos 50% das doses adquiridas sejam doadas ao poder público. A matéria também é mencionada no projeto e acatamos a emenda de Sua Excelência, senador Fabiano Contarato. Emenda número 13, também do senador Contarato, pretende alterar o parágrafo único do artigo 8º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2021, para que as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia, dispostas nos artigos 3º e 3J dessa lei, tenham sua vigência prorrogada até 31 de dezembro. Diante da gravidade do quadro da pandemia do Brasil, a fim de garantir a vigência até 31 de dezembro de 2021 das medidas sanitárias constantes na Lei 13.979. Contudo, apesar da intenção do ilustre senador e harmonizar o pensamento do Supremo Tribunal Federal ao disposto na lei, em face da recente decisão do ministro Ricardo Lewandowski, é preciso pôr em destaque que tal pretensão deve ser veiculada por meio de projeto de lei próprio. Nesse sentido, não aceitamos a emenda. Rejeitamos a emenda. A emenda 14, senador Eduardo Gomes, dispõe que as vacinas contra a Covid-19 poderão ser aplicadas em qualquer estabelecimento ou serviço de saúde que possua sala para aplicação de injetáveis, autorizado pelo Serviço de Vigilância Local em observância às exigências regulatórias vigentes. Trata-se de uma emenda importante, acatamos a emenda. A emenda número 15, senador Exalci Lucas, pretende alterar o artigo 2º do projeto para que as pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que procedam à doação de 50% de cada lote adquirido, com o único fim de que sejam utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunização, podendo destinar o restante do lote para comercialização ou utilização privada, atendidos os requisitos legais e sanitários pertinentes. Em acréscimo, o autor da emenda menciona que, após o término de imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional
de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado ficarão dispensadas de proceder à doação prevista no caput. A esse respeito, conforme mencionado previamente nesse relatório, somos contrários à comercialização e por isso que não acatamos a emenda. A emenda 16 do senador Rogério Carvalho estabelece que a assunção dos riscos relativos à responsabilidade civil que trata o artigo 1º do projeto não se estende aos casos vinculados a aquisições feitas por pessoas jurídicas de direito privado. Concordamos com a iniciativa e somos favoráveis que a assunção dos riscos relativos à responsabilidade civil deve restringir as aquisições feitas pelo respectivo ente público. Por isso, acatamos a emenda do nobre senador Rogério Carvalho. Emenda 17, senador Rogério Carvalho também pretende suprimir o parágrafo único do artigo 2º do projeto para impedir que, após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir diretamente vacinas para comercialização e utilização. Trata-se de assunto importante que já está contemplado tanto nesse projeto quanto na legislação brasileira. Então, somente por já estar contemplado, não acatamos a emenda. A emenda 18, também do senador Rogério Carvalho, estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização após o término da imunização dos grupos prioritários e dos inscritos no cadastro único para programas sociais. Como retiramos a possibilidade de comercialização, em decorrência disso não acatamos. A emenda 19 do senador Rogério Carvalho determina que após o término da imunização de pelo menos 70% da população prioritária, as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização, conforme a argumentação referente à emenda número 8. Nesse relatório, julgamos que as vacinas devem ser distribuídas gratuitamente à população, mesmo quando utilizadas por entes privados. Por isso, somos contrários à iniciativa. A emenda número 20, de sua excelência senadora Rose de Freitas, acrescenta dispositivo para determinar que as entidades privadas que lidem com a comercialização da vacina têm de divulgar informações como a origem da vacina, a previsibilidade de sua eficácia e o preço. Nesse relatório, consideramos que a participação do setor privado não será feita mediante a comercialização de vacinas. Então, acatamos parcialmente, atendendo os requisitos de transparência que foram propostos por sua excelência, a senadora Rose de Freitas, a quem eu cumprimento. A emenda número 21 do senador Humberto Costa altera o parágrafo único do artigo 2º para determinar que cabe à comissão de intergestores autorizar a possibilidade de compra e oferta dessas vacinas pelo setor privado. Do mesmo modo a que referimos as emendas número 8 e 19, apresentamos a emenda para impedir a comercialização de vacinas, o que torna sem efeito essa iniciativa. Cabe mencionar também aqui, e já para concluir, presidente, a sugestão de emenda da senadora Simone Tebet, que, mesmo não protocolada em tempo hábil, sua excelência apresentou a emenda e eu fiz questão de acatar, mas que também objetiva garantir a competência comum de todos os entes federados para adquirir, distribuir e aplicar vacinas contra a Covid-19. Acatamos a sugestão da nobre senadora, com o acréscimo que sua excelência deverá nos apresentar. Obrigada, senador Randolph. Rapidamente, para complementar